Fala aí, eu sou Danilo do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre efeito Doppler. Um apito de 540 Hz se move em uma circunferência de 60 cm de raio com uma velocidade angular de 1,5 radianos por segundo. Está lá rodando. Quais são as frequências mais alta e mais baixa, mais alta, escutadas por um observador distante em repouso em relação ao centro da circunferência? Beleza? Então vamos lá. Passo 1. O que a gente tem é o seguinte. A gente tem um apito aqui que está rodando nessa circunferência e um observador lá longe que está ouvindo isso aqui. Certo? Vamos dizer que a posição do meu apito, arbitrariamente, seja aqui. Ele está com essa velocidade aqui. Ele está indo para lá. Qual que vai ser a velocidade que ele está se aproximando ou se afastando do ouvido do observador? Que a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que decompor essa velocidade aqui em duas componentes. Uma componente que está na direção do observador e uma componente perpendicular. Então, se a gente pega uma componente aqui que está se aproximando ou se afastando, e a gente tem esse ângulo aqui, θ, a gente vai ter um V cosseno θ. Quando que isso aqui vai ser máximo ou mínimo? Ele vai ser máximo ou mínimo quando o cosseno θ for máximo ou mínimo. Quando ele for 1 ou menos 1. Então, a gente chega em duas situações extremas. A primeira situação extrema é quando ele está se aproximando completamente, ou seja, a velocidade do apito está na mesma direção da linha que liga o apito ao ouvido do observador. Ou seja, não tem componente perpendicular. E o outro extremo é quando está completamente se afastando. Então, aqui a gente vai ter uma velocidade de aproximação máxima e aqui a gente tem uma velocidade de aproximação mínima. Ele está completamente se afastando. Então, vamos calcular o efeito Doppler para esses dois casos? Então, vamos lá. Passo 2. Primeiro para o caso em que ele está se afastando completamente. Qual que vai ser a frequência que vai ser ouvida por esse observador? Basta a gente lembrar que efeito Doppler, a frequência que o observador ouve é igual à frequência da fonte vezes velocidade do som mais ou menos velocidade do observador sobre velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Ah, mas eu uso mais ou eu uso menos? É só lembrar que a gente usa como referencial a reta que liga o observador à fonte. Observador para fonte. Se tiver na direção do referencial, mais. Se tiver contra o referencial, menos. Beleza? Então vamos lá. A frequência que o observador vai ouvir, nesse caso aqui que ele está se afastando, vai ser a minha frequência mínima. Ele é igual à frequência da fonte, vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador. O observador está parado, ou seja, mais 0, sobre, vou botar aqui mais 0, a velocidade do som de novo, mais ou menos a velocidade do apito. No caso aqui, quem que é a fonte, quem que é o observador? Se aqui é o apito, ele está produzindo som, ele é a fonte, e o observador é quem está ouvindo. O referencial é sempre do observador para a fonte. Então, minha velocidade vai ser positiva ou negativa? Então, no mesmo sentido, vai ser positiva, mais a velocidade do apito. Só que, qual que é a velocidade do apito? A gente sabe que a velocidade angular do apito é 1,5 radiano por segundo. E ele tem um raio de 60 centímetros. Daqui a gente tira aqui a velocidade do apito, ela vai ser igual a ômega-r, 1,5 radianos por segundo, aqui é centímetro, certo? Vezes 0,6 metro, o que vai dar 9 metros por segundo. Beleza? Então, a gente chega que a frequência mínima vai ser igual à frequência da fonte, que é 540 Hz, velocidade do som mais 0, 340 metros por segundo, sobre 340 metros por segundo, mais 9. Isso aqui vai dar 526,07 Hz. Essa é a menor velocidade que o ouvinte vai ouvir desse apito. Beleza? Então, vamos lá. Meu passo 3. Agora, o outro extremo, que é quando ele está se aproximando. Se ele está se aproximando, eu tenho a minha frequência máxima.
E a frequência máxima vai ser a frequência da fonte vezes... Vamos lá, quem que é o observador, quem que é a fonte? Aqui é minha fonte, aqui é meu observador. Sempre do observador para a fonte, o referencial. Agora, a minha velocidade está contrária ao meu referencial. Então, essa velocidade aqui do apito vai ser negativa, beleza? Então, vamos lá. Velocidade do som mais a velocidade do observador, mais ou menos, né? No caso aqui é 0, porque o observador está em repouso, sobre a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do apito. Como ele está contrário, vai ser menos a velocidade do apito. Beleza? Então, vamos calcular isso aqui. A minha frequência máxima é a frequência da fonte, que é 540 Hz, vezes velocidade do som mais 0, 340, sobre a velocidade do som menos a velocidade do apito, 340 menos 9, que a gente acabou de calcular. Isso aqui vai dar 554,68 Hz. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Então responde aí. Bons estudos!